O tema dessa mensagem, você vai virar para o teu irmão e vai contar o tema para ele, amém? O tema é o final. Fala para ele, o final. O final. Mais uma vez. Fala para ele. O final. Final. Mais uma. Vamos lá. 1, 2, 3. Final. O final. Pergunta assim, que pastor, que final é esse? Você quer que eu te conte a minha história antes de começar a pregar? A Bíblia diz que Elias, se nós formos avaliar, aqui começa o ministério de Elias, esse é o primeiro milagre descrito através da vida de Elias. O primeiro milagre é quando ele determina que não vai chover, são 3 anos e meio sem água. Ele determina que não vai chover. A Bíblia diz assim: então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe, o rei: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante a cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha toca no teu irmão, já vira para ele e diz assim: há poder na palavra que sai da tua boca. Diz para ele assim: vê bem, hein? Aquilo que sai da tua boca tem poder, crente. Ele era separado, ele vira e diz assim: cuja face estou. Ou seja, há uma ligação minha com Deus, eu e ele conhece, eu o conheço, melhor, ele me conhece mais do que eu, mas eu também o conheço. E aí ele vai dizer o seguinte: segundo a minha palavra, seguinte, não vai chover, avisa Acabe que não vai chover durante esses anos. Contudo, querido, a seca vem, realmente a chuva deixa de existir, não só para Acabe, todo o povo, mas também para ele. Aquilo acontece também na vida dele. Ele profetiza a seca chega, deixa de chover, não só para todos, mas ele faz parte. E aí, o carinho e o zelo que Deus tem com ele é muito grande, porque veio, no versículo 2, veio a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental, esconde junto à torrente de Querité, fronteira do Jordão, e beberás a torrente, ordenarei aos corvos que te sustentam. Bem, não quero falar de nada disso. Ele é levado para um local. Esse local era um local montanhoso, era um local onde se carregavam as chuvas. Era como se não chovesse, porque a chuva chegava, as nuvens ficavam ali retidas naquele lugar. E ali naquele lugar então é onde Deus o manda, debaixo da onde começa a chuva. Deus o manda para um local onde ele está, no local de formação de chuva. E a Bíblia diz que durante um período Elias, ele não só é sustentado pelo corvo, como também ele bebe daquelas águas. Ele consome daquelas águas. E hoje, por ser dia do papai, eu não vou me prolongar muito. Eu quero que você possa estar em casa, mas eu quero começar a te mostrar uma visão, visão de como foram os grandes vencedores da Bíblia. Elias é um deles. Elias é conhecido como profeta restaurador, diferente de Eliseu, seu sucessor, que é conhecido como profeta consolidador. Elias vem e restaura os princípios básicos. O povo já estava perdido, descrente. Aí chega Elias, o profeta, e ele restaura os princípios. Ele começa a mostrar: não é de qualquer maneira, não é de qualquer jeito. Estávamos tratando de assuntos concernentes ao seminário teológico. Eu estava mostrando uma apostila que eu tenho, que fala exatamente do momento em que Elias, mais à frente, lá no capítulo 18, em que Elias restaura o altar do Senhor. Ele então desafia os 450 profetas de Baal, e ele então restaura o altar do Senhor. Quando chega a vez deles, os profetas tentam, Elias zomba deles: olha, gritai mais alto, pode ser que teu Deus esteja dormindo. Aí a Bíblia diz que eles talharam o próprio corpo. E aí chega a vez de Elias, ao meio-dia chega a vez de Elias. E Elias, quando ele olha para aquele altar, ele diz assim, em outras palavras: o meu Deus não vai derramar fogo nesse altar. Esse altar está uma verdadeira bagunça. E Elias então, a Bíblia diz que ele restaura o altar do Senhor.
Ele entende que o altar precisava ser restaurado para que Deus pudesse enviar fogo naquele lugar. Então Elias vai e escolhe 12 pedras, simbolizando as 12 tribos de Israel. E aquelas 12 pedras são escolhidas a dedo. Elias vai lá, escolhe a primeira, a segunda, a terceira. Isso dá trabalho. Toca no teu irmão, diz assim: restaurar o altar dá trabalho. Dá trabalho, dá trabalho. Isso me mostra e te mostra que cada vez que eu vou lá fora e eu volto, eu bagunço. E aí, querido, quando eu volto, Deus não derrama fogo em altar em ruína. Aí eu tenho que ir lá trabalhar tudo de novo. Ei, não pare a sua caminhada, porque vira para o teu irmão mais uma vez e diz assim: restaurar o altar dá trabalho. Restaurar dá trabalho, querido, dá trabalho. E aí Elias vai lá, escolhe 12 pedras. E depois vinha a lenha e o novilho, amém? Depois vinha o córrego, depois ainda vinha a água. Mas a primeira coisa que ele faz, ele precisava de um altar. Ele escolhe 12 pedras. E muitos não sabem o porquê de 12 pedras. 12 pedras porque dos 12 filhos de Jacó haviam prevalicado. De uma certa maneira, os 12 erraram em alguns quesitos. E Elias, quando restaura o altar, ele está restaurando cada um dos 12. Ele restaura o altar, simbolizando os 12, simbolizando então aquela restauração, como se, ó Senhor, eles erraram, mas eu estou colocando aqui, tu tem uma aliança conosco, e Senhor, tu há de derramar fogo nesse lugar. Se tu entendes, amém. É muito mais complexo do que simplesmente ele ter ido lá, ter pego 12 pedras e ter posto no lugar. Ele sabia que o altar teria que ser representado por 12 pedras, simbolizando as 12 tribos de Israel, e que aquele altar representava a restauração. Por isso ele é tido como profeta restaurador dos princípios básicos da adoração do crente. O povo precisava entender aquilo, e Elias começa a mostrar para o povo: olha, está vendo aí? Não é de qualquer maneira não, aqui a coisa é séria. Eu fui chamado por Deus, o Senhor está comigo, cuja face estou, mas eu entendo que a coisa é tão séria que eu preciso restaurar aqui, senão ele não vai mandar fogo. E a Bíblia diz que ele restaura, prepara tudo, manda jogar água, joga de novo, joga os cântaros mais uma vez, e depois ora ao Senhor. Tem um trabalho, querido. E depois que ele ora, quase no meio da sua oração, o Senhor vai lá e responde com fogo ao altar. Consome de cima para baixo, não respeitando a gravidade. Deus não respeita a gravidade, e a chama primeiro queima o holocausto, depois a lenha, depois as pedras, depois as águas. Depois as águas, a água que está no córrego em volta. Então eu quero mostrar para você que Elias era um profeta restaurador usadíssimo pelo Senhor. Alguém que Deus vai lá e mostra: ó, sou contigo. E já começa aqui no início da sua caminhada, e Deus mostrando para ele: olha só, Elias, vem para cá, eu vou te levar para um local de descanso. Senhor, é um local de descanso? Tu vai ficar ali perto das torrentes, né? Na torrente de Querité. Tu vai ficar ali ao lado do Jordão, tu vai ficar próximo naquele lugar. Ali tu não te preocupes, vou mandar os corvos te alimentarem, e ali tu vai beber dessa água. E talvez Deus dissesse para ele assim: amém, Elias. Aí Elias dissesse assim: amém, Senhor, eu vou estar aqui, mas Deus, eu só vou descansar. Por enquanto você vai descansar sim, Elias. Você vai ficar aí, fica tranquilo aí. E Elias entendeu aquele lugar como local que carregava chuvas, mas a Bíblia diz assim: os corvos lhe traziam, versículo 6, os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas passado dias, a torrente secou. O final acabou. Mas como, Senhor? Secou, Elias. Mas Deus, como assim? Secou. Secou. Dá para contender com o Criador? Se é Ele o Deus que diz sim, diz não? Deus podia ter feito as torrentes gerarem para uma vida inteira até os dias de hoje, sim ou não? Fez água sair da rocha. Mas de repente Deus permite o fim.
final. E a Bíblia diz: mas passado dias a torrente secou. Rapaz, e agora, hein? Secou. Olha para o pastor. E eu nem armazenei água na minha botija. Tinha água todo dia. Quem ia supor que de um dia para o outro a torrente ia secar? Um belo dia, Elias chega, olha e diz: meu Deus, Senhor, secou. E eu nem armazenei água. Secou. Não sei o que vou fazer. Não sei como agir. Porque não chovia sobre a terra. Sabe aquele momento que apaga a luz e tu se vê numa verdadeira escuridão? Eu falei aqui na adoração: enquanto você trabalha, Deus descansa. Quando você descansa, Deus trabalha. Enquanto você força a barra, Deus fica no seu cantinho. Ele não precisa de mim, Ele faz sozinho, ela faz sozinha. Quando você diz: Senhor, não sei o que vou fazer, Deus vai lá e acha. Na história de grandes vencedores, nós vamos ver ele em meio às adversidades, em meio às lutas, e em meio a uma palavra chamada superação. O que eu acho mais bonito dessa palavra, e o que eu tomo para mim sempre, é quando eu sou capaz de superar a mim mesmo. É quando eu digo para mim mesmo: olha, você só é capaz de ir até ali, e você se conhece. Mas quando você diz: não, eu vou adiante, nem se for um passo a mais, mas eu darei. Nem se for me arrastando, mas eu irei. É quando eu consigo, você consegue compreender de que Deus está no controle de todas as coisas. Você sabe que o texto seguinte: então veio a palavra do Senhor, versículo 8, dizendo: dispõe-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Senhor, o Senhor não podia ter me enviado para Sarepta antes? O Senhor não podia ter me enviado logo em seguida? Aí Deus vira, em outras palavras, que no texto não diz: sim, Elias, eu podia ter te enviado direto para Sarepta, para ter sido cuidado pela viúva. Mas se eu te envio para lá, você não ia contemplar os corvos te alimentando, você não ia contemplar as torrentes de Querité, local que carregava nuvens. Se eu te envio direto para Sarepta, você não ia ter experiências comigo no período em que tu olhou e viu que as torrentes secaram-se. Você não ia ter grandes experiências comigo, Elias. E saiba de uma coisa, saiba de algo hoje, que você precisa pensar como vencedor. A tua história é longa, Elias. O que tenho eu contigo é longo, Elias. E talvez esse Elias pode ser trocado pelo teu nome. Essas experiências, elas irão te fazer crescer. Essas experiências irão te fazer amadurecer. Eu podia ter te pego de um lado, ter te plantado em outro. Mas sabe, Elias, eu decidi não fazer dessa maneira, porque sou eu quem comando a tua vida. É legal quando o salmista ele vai dizer: guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao teu nome. É quando eu sou guiado pelo Senhor todos os dias. É quando eu entendo que sou guiado por Deus sempre. É quando eu compreendo que Deus dirige os meus passos. É quando eu entendo que quando apaga a luz,
significa dizer que quando apaga a luz do mundo, nasce uma nova fonte de energia. Essa fonte vem do alto, essa fonte é resplendora, essa fonte é o Senhor. E essa fonte, ela precisa primeiro que a luz do mundo se apague para que ela possa se acender. A luz do mundo precisa se apagar na minha vida e na tua definitivamente, para que a luz de Deus consiga se acender. E Jesus, em uma das 7 vezes no Evangelho de João, em que vai dizer eu sou, uma delas ele vai dizer eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Se tu estiver em trevas, eu sou a luz do mundo. Se tu estiver aflito, eu sou a luz do mundo. Saiba você que quando se apaga a luz do mundo, quando você vai lá e desliga a luz do mundo, Deus acende a sua luz e faz de mim e de você um grande luzeiro, um grande farol. E um grande farol é aquele que gira em 360 graus. Ele clareia onde quer que vá. Quem quer que cruze o teu caminho, querido e querida. Eu tenho falado sobre o poder da atração aqui. Eu tenho mostrado que isso leva pessoas tanto para o bem quanto para o mal. Mas sabe, do jeito que eu penso é que aqueles que cruzarem o meu caminho, no mínimo irão pensar igual a mim. Aqueles que cruzarem o meu caminho, no mínimo irão pensar como vencedores. Aqueles que cruzarem o meu caminho, no mínimo irão pensar como aqueles que foram escolhidos pelo Senhor, como aqueles que têm guardado no seu coração a vontade permissiva do Senhor, aqueles que sabem que não cai uma folha de uma árvore sem que o meu Deus possa dizer fui eu, aqueles que entendem todas as coisas estão debaixo do meu senhorio, aqueles que entendem todas as coisas acontecem para que o meu nome seja glorificado, aqueles que entendem que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Haja o que houver, ainda que o mundo diga que é o final, ainda que o mundo diga não tem jeito, é o final, só você vai poder declarar com a tua boca, para que o mundo ouça, para que os teus adversários ouçam, só você vai poder dizer isso com propriedade, para que o mundo entenda que o final da tua história, quem irá descrever é Deus. Só Deus vai poder dizer qual é o final da sua história. O final da minha história só Deus conhece. No momento em que as fontes se secaram, no momento em que a água secou, no momento em que as torrentes não choviam, Deus vira e diz assim: Elias, tu quer o quê? Aos olhos naturais não chove, tu quer o quê? É natural que a fonte seque. Às vezes na minha vida e na tua eu não cultivo, eu não busco, eu não oro, eu não clamo, e aí a fonte secou, eu não alimentei. No meu celeiro, você vê o sonho de Faraó: 7 espigas de milho boas, 7 mirradas, 7 vacas gordas, 7 vacas magras. E aí as magras comiam as gordas, as espigas boas comiam as ruins. E aí as ruins comiam as boas. Então aí ele descreve o sonho de Faraó. Sabe o que significa isso, rei? Sabe o que significa isso, Faraó? Significa o seguinte: que serão 7 anos de fartura e 7 anos de escassez. Mas Deus diz mais, que nos 7 anos de fartura você precisa armazenar. E aí na minha vida e na tua, nós não queremos armazenar no celeiro espiritual. E no momento em que falta, significa dizer que quando eu vou no meu celeiro espiritual está vazio. Mas ainda assim, querido, o final da tua história, só quem irá decidir é Deus. Aquilo que tu pensa que é o fim, pode ser o início da tua caminhada. Foram muitos outros milagres, e aqui Elias estava no início da sua caminhada, mas se deparou já com uma seca, se deparou já com um momento difícil. Significa dizer para você: o final da tua história, só quem sabe é Deus. Deus sabe aonde você vai, Deus sabe aonde você vai chegar, Deus sabe até onde você vai conseguir ir.
Só Deus. Se tu está vivendo um momento de aflição, um momento de luta, saiba você que talvez hoje, mais uma vez, não chovia, mas passado alguns dias a torrente secou, porque não chovia. Aí dá um tempo o texto, parece que Deus está em silêncio, mas a Bíblia diz no 8: então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: Elias, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei uma mulher viúva que te dê comida. Vai para Sarepta, Elias. Elias, a tua história, ou o final da tua história, eu irei determinar. Elias, tu irás subir, em outras palavras, numa carruagem de fogo. Elias nesse período ainda não tinha noção disso, ou menção, fazia menção disso aí. Mas deixa eu te deixar claro, ele não sabia o texto. Eu posso ir lá e entender isso. Eu vou contigo ao segundo livro dos Reis, lá no capítulo 2, do versículo 9 em diante, você vai entender esse mistério. Contudo, Elias não sabia. Pergunta para o teu irmão: tu sabe qual é o fim da tua história? Tu sabe? Tu pode me dizer qual vai ser o final da tua história? Então vive esse momento, porque tu pode estar no início da tua caminhada com o Senhor. Mas pastor, eu tenho tantos anos de crente, pastor, e Deus ainda pode estar dizendo para você que tu está no início da tua caminhada. Pergunta assim: pastor, por que início? Porque Deus ainda tem tanta coisa para fazer contigo. Pergunta: pastor, por que o início? Porque as grandes maravilhas do Senhor ainda nem começaram a chegar sobre a tua vida. O final da minha história, só quem sabe é Deus. Se o inimigo estiver dizendo: tá vendo, não tem jeito, tá vendo, ó, tu tá aí, tá vendo, ó, se o inimigo estiver tentando te flagelar, você vai dizer para ele o final. Vai, repete comigo: o final. Bate assim, o final da minha história, só quem sabe, aí aponta o dedo, é o meu Deus. Pastor, a fonte secou, eu não sei mais o que vou fazer. Aquieta o teu coração. A qualquer momento virá a palavra do Senhor para ti, dizendo alguma coisa. Ó, quão bom, agradável e suave é a palavra do nosso Deus. Mas passados os dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te, vai para Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Deus está no controle. Eu contei a história aqui, na verdade dessa história, o pastor Fábio conhece ela melhor que eu, porque foi ele que me contou, sobre uma ave, aonde a fêmea põe os ovos, choca, e quando nasce seus filhotes, a fêmea vai lá e vai embora, abandona. E aí o macho vai lá e cuida, alimenta os seus filhotes, vai lá, se preocupa. Mas só que chega num determinado momento em que o macho, devido ao seu instinto, chegou o momento de dizer assim: olha, eu preciso enxotar os filhotes do ninho. E o macho, por ser mais forte, ele enxota os filhotes do ninho e começa a enxotar. Aí os filhotes vão ficando nos galhos ali,
E aí o pai vai lá e vai enxotando um a um, fora do ninho, fora do galho. Aquele é o momento que os filhotes precisam estar preparados para voar. O pai enxota, de início eles caem, né? Meio que perdidos, mas daqui a pouco eles vão batendo, bate uma asa, bate a outra. E o pai fica assistindo tudo aquilo. Bem, o que não tiver preparado, acaba se esborrachando. Pastor, e o que está preparado? Esse voa. Mas a grande maioria das vezes, o pai sabe que é o momento certo de voar. E ele sabe que ele pode enxotar e dizer, agora chegou a tua vez, vamos embora. E nesse domingo, pastor Fábio, eu estou fazendo isso com o pastor. Eu estou dizendo, o seu local chegou, a sua hora chegou. E a partir do domingo que vem, eu como teu pastor, estou te delegando naquele lugar autoridade e poder, para que o pastor vá, siga e dê muitos frutos naquele lugar, para a honra e glória do Senhor Jesus. Chegou a hora. E aí Deus vira para você e diz assim: isso poderá também acontecer com você. Chega de ficar debaixo daquela, sabe, das asas protetoras, porque eles sabem que quando eles não fazem, eu faço. Sou bom de trabalho. Enquanto Deus me der saúde, sou bom de trabalho. E quando eles não fazem, eu faço. Enquanto Deus me der saúde. O dia que ele tirar a saúde, eu não posso fazer. Ok? Mas como líder, aprendi a ser líder. E não abro mão disso. Mas aí chega o momento deles exercerem a função deles. E a função deles é dizer, agora vai. Como é que agora vai? Toma, vai. E eu acredito que o pai ficava lá olhando. Eu quero ver voar. E aí os filhotinhos, daqui a pouco os filhotinhos estavam de volta. Você está entendendo? Diz amém. Quando chega a minha vez de experimentar do Senhor, é minha. Não adianta querer compartilhar com teu irmão aquilo que Deus tem para você. Não adianta, secou a fonte na tua vida, não adianta puxar teu irmão para essa fonte. Não adianta querer, não, é tu, você vai vencer, é contigo. É você, não tenha medo. Toca no teu irmão e vira para ele e diz assim, não temas, Deus está com você.